Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 15 da unidade 1 e a nossa aula de revisão geral da unidade 1, onde nós vamos fazer aí uma revisão da nossa cinemática, certo? Do nosso movimento uniforme e do nosso movimento uniformemente variado e também o movimento vertical, certo? De trajetória vertical. Vamos lá? Então, nós vamos aqui, pessoal, dar uma revisada em grandezas e unidades de medida, movimento uniforme, tá? Escolhemos aí a parte 2 e a parte 5 e também o movimento uniformemente variado, escolhemos a parte 2 e também a parte de queda livre, fechou? A aula 2.1 é a aula que trabalha grandezas e unidades aí de medidas, ok? E a gente trabalhou lá transformações de unidades, comprimento, massa e tempo, unidade de medida no sistema internacional, que são aquelas unidades que são mais utilizadas, ok? Bom, entre essas unidades aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, grandezas e unidades de medida. Pessoal, você tem a grandeza, tá? Por exemplo, o espaço, a velocidade, o tempo são grandezas. E você tem as respectivas unidades. É como se você tivesse uma pessoa e você desse nome para aquela pessoa, que seria uma identidade, tá? Porque uma grandeza como espaço, por exemplo, ou como tempo, nós temos várias unidades, certo? Então, se para o espaço você adota o quilômetro, um quilômetro já tem 1000 metros, aí você já tem o metro, já tem o centímetro. É por isso que nós utilizamos o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, para unidade de comprimento, espaço, distância, certo? Deslocamento, tudo que meça uma certa distância aí, você usa quem? Um metro, tá certo? Nós temos aí, ó, as grandezas escalares, que são aquelas grandezas que você apenas precisa fornecer o número e a unidade dela, certo? Já é o suficiente para você fornecer uma informação, ok? Dentre elas aí, ó, o que nós temos? Comprimento, quilograma, massa, certo? Nós temos aí tempo, massa, e aqui no comprimento a gente tem quilômetro, metro, no tempo a gente tem horas, minutos, segundos, massa, a unidade de grama, a gente também tem quilograma e miligrama, tá certo? Quando você trata uma grandeza como sendo aí vetorial, isso indica que você precisa de mais de uma informação para você caracterizar essa grandeza. Como assim? Por exemplo, eu tenho que andar 100 metros, certo? Eu tenho que ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Um exemplo disso, o Google Maps, ele trabalha o quê? Com direções, ele trabalha com sentido. Então, tem grandezas que para você fornecer uma orientação, você também precisa de direção e de sentido, além do valor dessa grandeza. É por isso que você chama ela de vetorial, tá certo? A velocidade pode ser vetorial, a aceleração pode ser vetorial, tá certo? E a força também é uma grandeza vetorial, ou seja, além do valor e da unidade, você precisa do sentido e também da direção dessa grandeza para caracterizar, tá certo? Bom, unidade de comprimento, pessoal, lembrando que o metro é a unidade de comprimento no SI, mas dependendo do número, se eu quero representar 1000 metros, eu posso usar 1 quilômetro, certo? Se eu quero representar, por exemplo, 100 centímetros, eu posso usar 1 metro. Então aí a gente tem o que? As transformações, certo? E cada letrinha dessa daí corresponde a um valor específico. Por exemplo, o K vale 1000, o H vale 100, o DA vale 10, certo? E isso em relação ao metro, ok? Se você tem aqui, por exemplo, ó, o DM é decímetro, certo? Decímetro vale 0,1 metro em relação ao metro, ou 10 a menos 1. O centi vale 10 a menos 2. O mili vale 10 a menos 3. A única coisa que nós fizemos aqui foi acrescentar unidades, ou seja, a partir do momento que você reescreve o número, você pode usar uma dessas letras aqui para representar. Olha só. Unidades de massa que nós vimos, pessoal, a unidade é a grama. Mas, se você tem um objeto que tem 1000 gramas, você pode representar aqui por quilograma, por exemplo, que tem 1000 gramas. E para isso, é só a gente fazer aqui, por exemplo, uma quilograma tem 1000 gramas, uma hectograma tem 100 gramas, porque cada letrinha dessa daqui que está na frente do grama, ela tem um
valor, certo? E quando você coloca a unidade, ela tem um valor na unidade. São os prefixos da física, que são aquelas letrinhas que representam números que vêm antes da unidade. A gente tem também a de tempo. No SI, jovem, é o segundo, mas é claro que a gente pode fazer aí transformações. Se eu quero do dia para o segundo, eu multiplico por 60, certo? Aqui, se eu quero do dia para a hora, multiplica por 24, da hora para o minuto, multiplica por 60 e do minuto para o segundo, multiplica por 60. E se você quiser voltar, que é o contrário de ir, você faz o quê? Divide. Do maior para o menor, multiplica e do menor para o maior aqui, divide. Maior para o menor, multiplica. Menor para o maior, divide. Belezinha? Fechado? Então dá para seguir isso daí, ok? Bom, depois disso nós fomos lá para o nosso movimento uniforme, certo? Movimento retilíneo uniforme. Falamos de distância, de velocidade e de que também? De tempo, tá certo, pessoal? O que nós vimos no movimento retilíneo uniforme? Qual é a principal consequência e característica do movimento uniforme? Velocidade o quê? Constante. Ou seja, se a tua distância ela varia em taxas iguais, por exemplo, 5 metros a cada segundo, 5 metros a cada segundo. Então, imagine, certo? Que um determinado animalzinho lá, ele ande 5 metros por segundo, 5 metros a cada segundo. Se você for fazer a velocidade dele, é 5 metros por segundo. Ou seja, uma velocidade o quê? Constante. É a principal característica do movimento uniforme. Ou seja, a consequência do deslocamento igual pelo tempo é a velocidade o quê, pessoal? Constante, belezinha? Então, tu tem a distância, o tempo gasto para fazer essa distância, certo? E o tempo. E se você multiplicar esta velocidade por este tempo, você tem a distância. Ou, se você dividir a distância pelo tempo, você tem o quê? A velocidade, que no movimento uniforme, ela é constante. Belezinha? Se ela é constante, a gente pode prever o comportamento. Por exemplo, se no primeiro segundo ele anda 5 metros, no segundo ele anda mais 5 metros, no terceiro segundo ele anda mais 5 metros, então tu tem o quê? 0, 5, 10, 15. Isso com 3 segundos de movimento. E se eu quiser saber com 30 segundos de movimento, com 40 segundos de movimento, com 1 hora de movimento, pessoal, o que eu faço? Eu vou utilizar algo chamado que? Função horária. Então, é a função horária que nós estamos vendo aqui que vai fornecer essa posição nesse tempo que eu falei para vocês, certo? Eu sei lá na minha tabela de 1 até 3. E se eu quiser com 60, com 90 segundos, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a velocidade lá, 5 metros a cada segundo, vou multiplicar pelo tempo aqui, que é lá 90 segundos, por exemplo, pronto, vou achar meu 450 metros. Ou seja, a função horária é a função do espaço em função do tempo, certo? Se tu tem um tempo, tu acha quem? Um espaço, e é para isso que ela serve, e no movimento uniforme ela é uma função de primeiro grau, fechado? Então tá aí, ó, tu tem a distância final, tu tem a distância inicial, que é constante, né, gente? Você só sai de um lugar ao mesmo tempo, você não sai de dois. Tu tem a velocidade, que é constante no movimento uniforme. E você tem quem? O tempo, que é variável, tá certo? O tempo não para, belezinha? Sabendo que essa função, gente, ela é de primeiro grau, que gráficos que nós vimos lá na aula 8 ela vai gerar? Bom, se ela é uma função de primeiro grau, o gráfico que ela vai gerar é uma reta inclinada. Se essa reta ela for inclinada para cima, é o que? Movimento progressivo, velocidade positiva. Se essa reta for inclinada para baixo, ela é o que? Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, no movimento uniforme, tu tem o gráfico da distância, que é de primeiro grau, é uma reta inclinada, certo? Que é a posição, né, gente? E a trajetória, belezinha? O gráfico da distância percorrida, que vai ser o mesmo que você vai usar a função. E lembrando que você também tem aí a velocidade média, para você substituir na função, para fazer o gráfico, né? Que é a distância
pelo tempo. Belezinha, pessoal? Lembrando, como eu falei para vocês, ó, a velocidade média é uma média, tá certo? Significa que se tu tem uma distância aí, ó, de 560 metros, como mostra aí, e você vai fazer ela em 8 horas, se você for fazer a divisão do 560 km dividido para essas 8 horas, tu tem que ter em média uma velocidade de 70 km a cada hora andada. Então, passou uma hora, tu tem que ter em média feito 70 km. Se você fizer menos, você vai ter que compensar. Ou seja, se eu tenho que percorrer essa distância nesse tempo, significa que eu tenho que fazer essa média de velocidade. Andar aproximadamente aí 70 km a cada hora. Isso é uma média, tá, pessoal, de velocidade, belezinha? Tá aqui a relação, tá bom? Aqui, ó, só pra gente ver o que eu falei pra vocês, ó, tá aí a distância, 560. São 8 horas, então eu dividi esse 560 para 8 horas, significa que a cada hora eu tenho que fazer 70 quilômetros. Significa que eu vou fazer 70 quilômetros a cada hora? Não, mas é uma média, tá, pessoal, de velocidade para que você consiga chegar lá. Belezinha? E aqui tá o gráfico que eu falei para vocês, ó. Primeiro gráfico eu vou colocar aqui. Por que essa reta tá assim? Porque isso é um gráfico de velocidade. Velocidade em movimento uniforme, ela é o quê? Constante. Todo gráfico de grandeza constante, gente, é uma reta paralela. Se você tirar a área, é a mesma coisa que multiplicar a velocidade pelo tempo, é a distância que nós já tínhamos visto. E aqui é o gráfico, ó, tá vendo? O nosso gráfico aqui, certo? Quando você tem um gráfico assim, gente, isso implica que eu estou misturando tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado por causa da inclinação, belezinha? Aqui é outro exemplo também, ó. Nesse gráficos aqui, a velocidade só é constante quando a reta tá assim. Quando a reta for assim, a gente já vai para outro tipo de movimento, tá? Ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Esse gráfico aqui é somente de velocidade constante, tá vendo? Ó, a velocidade é 20, conforme o tempo vai o quê? Passando. Bom, quando essa velocidade ela passa a ser constante, o que acontece com o gráfico? A reta inclina. Sabe onde é que a gente estuda isso? Lá no nosso movimento uniformemente variado, tá? O movimento uniformemente variado, olha só a velocidade aqui, ele vem a trabalhar o que, pessoal? Justamente quando a velocidade ela deixa de ser constante e ela passa a ser variável, sabe qual é a consequência? A produção de aceleração, pessoal. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade é variada e o que passa a ser constante é quem? A aceleração, que é justamente a velocidade pelo tempo. Ou seja, se um móvel anda 5 metros por segundo, nessa velocidade dele aumenta 5 metros por segundo a cada segundo de movimento, no primeiro segundo ele saiu do repouso, ou no tempo de 0 ele saiu do repouso, no tempo de 1, 5, no tempo de 2, 10, no tempo de 3, 15, no tempo de 4, 20 metros por segundo. Ou seja, se essa velocidade vai aumentando aí de 5 em 5, significa que ele acelerou 5 metros por segundo a cada segundo, dando aí 5 metros por segundo ao quadrado, que é a principal característica do movimento uniformemente variado, que é a nossa aceleração. Olha só, está escrito ali no cantinho, constante. Como é que você faz para achar ela? Tá aí. Variação de velocidade pelo tempo. Ou seja, lá em 4 segundos, se a gente for fazer essa lógica, ele já vai estar com 20 metros por segundo, certo? E em 5, 25 metros por segundo. E assim vai. Ou seja, está aumentando essa aceleração dele aí. Ok? Se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, a gente tem o quê? Movimento acelerado. Se elas têm sinais diferentes, a gente tem movimento retardado ou desaceleração. Belezinha, pessoal? Bom, e se eu quiser achar a velocidade no 10º segundo de movimento? E se eu quiser achar a posição no 10º segundo de movimento dentro do movimento uniformemente variado, o que eu faço? Exatamente, da mesma maneira que no movimento uniforme, tu também vai usar as funções horárias do movimento, tá?
a gente também tem a da distância, vai ter a da velocidade, certo? Então aqui, olha só, tu tem a da distância. Quando a velocidade inicial é 0, tu pode usar só a última parte dela, que é a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tu também tem, pessoal, isso aqui, alguém tá vendo o tempo aqui dentro? Não tem, então isso aqui não é uma função horária, porque não tem tempo. Ele vai ser chamado o quê? De equação. É uma equação de Torricelli, tá? Ou Torricelli, né? Na Itália, tá certo? Mas somos brasileiros, então Torricelli, tá certo? É para quando tu não tem tempo, você pode usar, tá? E aqui, quando a velocidade inicial é 0, e aqui a nossa VOAT, que é a nossa função horária da velocidade, quando eu quiser saber a velocidade num tempo específico, belezinha? Primeiro grau, segundo grau. O gráfico aqui é uma reta, aqui vai ser uma curva, belezinha? E aqui, ó, só pra gente ver, quando a velocidade é 0, é só você simplificar. O gráfico aqui é uma reta, aqui em cima é uma curva, uma com concavidade voltada para cima, aceleração positiva, ou para baixo, aceleração que? Negativa, certo? Pessoal, e se o movimento ele sai daqui da nossa horizontal para vertical, o que que acontece? Lá no movimento de queda livre, que é o movimento vertical, a gente tem o quê? Que se você solta um objeto aqui, o que vai acontecer? Esse objeto, com o passar do tempo, tem a sua velocidade aumentada. E isso ocorre por causa do que, gente? Da aceleração da gravidade. Ou seja, se a gente for fazer um valor de aproximação, tá? 9,8 metros por segundo a cada segundo. Isso significa o quê? Que a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo a cada segundo de movimento. Ou seja, se tem aceleração, gente, o que vai acontecer? Se tem aceleração, a queda livre ou o movimento vertical também é um movimento uniformemente o quê? Variado, porque tem aceleração. Se aqui na vertical a gente tem aceleração da gravidade e também é um movimento uniformemente variado, isso vai implicar o que, jovem? Que eu vou utilizar as mesmas equações do movimento que? Uniformemente variado. A única coisa que eu preciso saber é o seguinte, quando vai de cima para baixo, a aceleração o quê? Positiva, a velocidade aumenta. Quando vai de baixo para cima, ele começa, vai diminuindo, chega lá no alto e cai. É por isso que a aceleração o quê? Negativa. A velocidade aumenta daqui para cá e ela diminui daqui para cá, tá certo? Então aí, ó, só pra gente ver, tá aí, ó. Na queda livre, a gente despreza a resistência do ar, beleza? Tu desconsidera, tá bom? Tu pode substituir o A pelo G, aceleração da gravidade. E se você quiser, o D pode ficar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, as mesmas equações do movimento, belezinha? Uniformemente variada, vou colocar ali para vocês, ó. Tá aí a aceleração aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Se você quiser achar a velocidade, é a mesma função horária da velocidade. A única coisa que está aqui, ó, velocidade final é a inicial, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. É a mesma, tá, gente? E para a distância? É a mesma também, ó. Tá aqui a distância percorrida, que é o deslocamento, velocidade inicial vezes tempo, vezes o quê? O valor da aceleração da gravidade dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. E se você quiser achar alguma coisa que não precisa utilizar o tempo, tu usa a equação de Torricelli, que é uma equação, não é função horária porque não tem tempo, tá certo? E você pode utilizar, onde me diz que a velocidade ao quadrado final do objeto é igual a sua velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes o tempo. O mais é o quê? De cima para baixo, velocidade o quê? Aumenta. De baixo para cima, velocidade diminui. Aí você coloca o quê? Negativo aqui na frente, belezinha? E aqui, olha só uma animação para a gente ver o seguinte, que a queda livre, independente do tamanho dos objetos, quando você solta aí, o que acontece? Desprezando a resistência do ar, gente, os dois caem no solo ao mesmo tempo. É isso que é queda livre, beleza? Desprezar a resistência do ar. Fechou, galerinha? Bom, é isso daí. Depois eu volto com vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau!